Agora, momento da palavra. Glória a Deus, estamos aí mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, aquilo que Deus reservou para nós essa manhã. Está em João, Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 15, nós vamos estar lendo. Que Deus possa estar operando através da sua palavra na nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinham sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Que Deus possa nos abençoar por meio da sua maravilhosa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa agir agora na mente de cada ouvinte, para compreender aquilo que Deus quer nos dizer, nos instruir, nos ensinar, e possa também agir no coração para que haja aceitação da palavra de Deus, para que algo especial possa acontecer nas nossas vidas nessa manhã. Eu quero começar meditando com você, amado ouvinte, nesse texto que nós acabamos de ler, dizendo que é importante que a nossa esperança e a nossa fé esteja em Cristo Jesus. Então eu quero começar dizendo aqui, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei qual é a direção para que você possa experimentar o agir de Deus na sua vida. E a direção para que você experimente o agir de Deus na sua vida é que você possa depositar a sua esperança e a sua fé
no Senhor Jesus. Se até agora, quem sabe, a sua esperança tem sido colocado no homem ou numa religião, está na hora de mudar isso. Está na hora de você depositar toda a sua confiança e fé unicamente em Jesus. Porque é Ele que vai e é Ele que pode fazer o impossível tornar possível na nossa vida. Quando nós vemos a palavra de Deus, muitos milagres o Senhor Jesus realizou enquanto esteve aqui. Muitos sinais maravilhosos ficaram registrados, que nos ensina muita coisa para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, com os homens. Sempre nós aprendemos muito com aquilo que o Senhor Jesus realizou. E eu posso dizer para você que Ele não somente realizou, Ele continua realizando. Jesus continua libertando, Jesus continua curando, Jesus continua operando maravilhas, Jesus continua operando milagres. Não importa se para você o seu problema parece não ter solução, e talvez diante do olhar humano não tenha mesmo, mas para Deus não há impossível, meu irmão. Então não desista, não desanimes, não desista de esperar pela bênção. Nós aprendemos com esse homem aqui, que recebeu esse milagre. A palavra de Deus diz que ele estava 38 anos enfermos. 38 anos. É muito tempo lutando contra uma enfermidade. E muitas das vezes nós desistimos facilmente. Mas esse homem aqui, ele não perdeu a esperança. 38 anos, mas ele ficava lá na beira do poço, esperando o agitar das águas, esperando que alguém pudesse colocá-lo no tanque, porque ele não tinha como andar, era paralítico, dependia da ajuda de alguém. E uma coisa, né? Ele vai dizer para Jesus depois que não tinha ninguém. 38 anos. E ele dizia que não tinha um homem, não tinha alguém que o ajudasse a descer naquele tanque. Mas mesmo assim ele não desistiu. Mesmo assim ele continuou lá, esperando. E nós precisamos aprender a esperar. Precisamos aprender que Deus é aquele que tem um tempo certo para agir. E talvez esse seja o momento certo que Deus escolheu para agir na sua vida depois de tanto tempo esperando. Talvez essa seja a sua realidade hoje. Quem sabe você já vem colocando o seu problema no altar de Deus há muito tempo. E hoje, quem sabe, Deus vai fazer o impossível tornar possível na sua vida. Porque Jesus é assim, né? Jesus opera o impossível. Ele faz o impossível tornar possível. E Jesus chegou perto daquele homem, e diz a palavra do Senhor que Jesus olhou para aquele homem deitado e sabia que estava naquela situação há muito tempo. Quero dizer para você, Jesus te vê. Jesus te vê na situação que você se encontra, e o olhar de Jesus é um olhar de compaixão. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. O olhar de Jesus é diferente do olhar do homem. O homem muitas vezes
ele não tem compaixão, o homem muitas vezes não tem misericórdia, tanto é que faltou alguém que pudesse sensibilizar para ajudar aquele homem a descer na água. Que Deus nos ajude, né? Que Deus trabalhe em nós para que possamos olhar para o outro com um olhar de misericórdia, compaixão. Possamos pensar que, quem sabe, alguém ali à nossa volta está dependendo da nossa ajuda de alguma maneira, apesar das nossas limitações. Aquele homem era um paralítico, né? Precisava de alguém para conduzi-lo. Já pensou? Há pessoas, por exemplo, que têm vontade de ir na igreja, muito tempo que não vai na igreja, e às vezes está impossibilitado de ir. Mas se alguém se dispor a ir lá e buscar, pegar um carro, colocar a pessoa no carro e levar, realiza o sonho da pessoa. Já pensou? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de estender a mão para o necessitado. Que Deus possa nos tocar para que possamos fazer alguma coisa, o mínimo que nos cabe. Porque o mais difícil fica para Jesus fazer. O mais difícil ele faz, que é o milagre, que é aquilo que eu e você não podemos fazer. Mas o que nos cabe, nós devemos fazer. Jesus olhou para aquele homem ali naquela situação, sofrendo tanto tempo, e Jesus fez uma pergunta para ele: você quer ficar são? E o enfermo vai dizer: olha, não tem homem algum que me ajude a descer. Mas Jesus sabia exatamente o que ele ia fazer quando ele fez aquela pergunta para aquele homem: você quer ficar são? É porque Jesus já sabia que ele ia operar grandemente na vida daquele homem. Eu não sei o que você pensa nesse momento, mas a pergunta de Jesus para você é: você quer uma bênção? Você quer realmente experimentar o poder de Deus, o agir de Deus, o milagre de Deus na sua vida? Porque muitas das vezes nós queremos com ressalva. Nós queremos uma bênção desde que essa bênção não nos custe alguma coisa. E nesse momento, o Senhor quer que você responda para Ele se você realmente quer. Você realmente quer uma bênção, você realmente quer que Ele transforme a sua vida. Porque se você quiser de fato que Jesus transforme a sua vida, você precisa ouvir o que Ele tem para falar, o que Ele tem para dizer à sua vida, ao seu coração. E a grande dificuldade do homem muitas vezes é que ele tem dificuldade de ouvir o que Deus tem a dizer. E Jesus é aquele que tem a palavra certa no momento certo. E Jesus disse para aquele homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ouça o que o Senhor está dizendo para você. Levanta-te, creia naquilo que Deus está falando no seu coração, creia que o Senhor é aquele que pode operar e que vai operar na sua vida nesse momento. Levanta-te. A palavra do Senhor para você nessa manhã: levanta-te, saia dessa situação que muitas das vezes você já tem vivido há tanto tempo e não consegue, por seu próprio esforço, mudar a situação. Mas o Senhor, quando dá uma ordem, Ele opera a cura, a libertação, Ele dá o recurso, Ele dá a condição. E Ele disse assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele homem, naquele momento, ele creu na palavra de Deus. E quando ele creu, cumpriu-se nele aquilo que é
a promessa da palavra. Tudo é possível na vida daquele que crê. E quando ele tomou posse daquela fala de Jesus, ele se levantou, aquele homem ficou são, aquele homem pegou a sua cama e partiu. E é interessante, esse homem vai se deparar com alguns religiosos que questionaram para ele o que havia acontecido, questionaram para ele que ele não poderia carregar aquela cama porque aquele dia era sábado. E aquela resposta daquele homem falou assim: olha, aquele que me curou, ele disse que eu posso. Ele disse que eu devo carregar essa cama, apesar de ser sábado. Mas quando perguntaram quem é que te curou, ele não soube dizer. Ele só sabia que aquele que tinha feito isso tinha uma autoridade tremenda. E por isso agora ele estava livre daquele mal, daquela enfermidade. E valeu a pena ele ter esperado 38 anos. Porque Jesus chegou para socorrer. Então vale a pena esperar. As pessoas que já não querem mais viver de tanta luta, de tanto problema, alguns pensam até tirar a própria vida. Eu digo para você, vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Porque Jesus chega no momento certo. E quando ele chega, se você crer, ele faz toda a diferença na sua vida. E a palavra do Senhor diz que aquele homem, Jesus encontrou com aquele homem depois no templo. E quando Jesus encontrou com ele no templo, Jesus se revelou para ele e deu uma palavra para ele. E essa palavra é muito importante. Jesus falou assim: você já está são, agora não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Há muitas pessoas que recebem a bênção de Deus, às vezes até uma cura mesmo, ou uma porta de emprego, as pessoas ficam numa situação difícil, e aí vai, busca Deus, Deus abençoa, abre a porta do emprego. Alguns com problema de enfermidades, busca ao Senhor, Deus dá uma bênção de cura. Mas muitas das vezes, eles continuam na mesma vida. Não há uma mudança, continuam praticando as mesmas coisas que às vezes não glorifica a Deus, porque Deus abençoa, é misericordioso, apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições, a sua misericórdia é grande e Ele acaba atendendo, acaba nos abençoando, mas muitas vezes as pessoas não recebem a transformação. E a grande bênção de Deus vem quando acontece a transformação também no interior do homem. A mudança de vida. E que Jesus queria que ele experimentasse não somente aquele grande milagre, mas também tivesse uma vida transformada, compromissada com Deus, com uma vida reta, com uma vida que glorifique o nome do Senhor. Portanto, Jesus falou assim: agora você vai e não peques mais, ou seja, vai e não continua pecando, praticando os mesmos pecados, não volte para a mesma vida, para que não te suceda coisa pior. Aí nós pensamos assim, para Jesus falar isso, é possível que talvez a causa daquela enfermidade na vida daquele homem tenha tido origem num pecado que ele tenha cometido, né? É possível. É possível. Às vezes a pessoa entra por um caminho de pecado que acaba abrindo brechas para situações difíceis, para enfermidades.
pessoa que vive na prática do pecado do sexo, por exemplo, muitas das vezes é acometido de enfermidades provenientes desse tipo de pecado. E outros. O mundo espiritual é um mundo profundo. E há muitas enfermidades causadas como consequência de uma vida pecaminosa. E o Senhor não quer que algo pior suceda. Então, nós precisamos lutar contra aquilo que o pecado traz. Precisamos lutar por uma vida de retidão com Deus, sabendo que a pior coisa que o pecado traz para o homem, como consequência, é a morte eterna. E se o homem não estiver no caminho com Cristo, buscando andar em comunhão constante com Cristo, o que lhe reserva é exatamente uma condenação eterna como consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas também diz a palavra de Deus que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, a nossa esperança está em Cristo. Coloque a sua esperança em Cristo. Não deposite a sua esperança numa religião, não deposite a sua esperança num homem, deposite a sua esperança em Cristo, porque Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele dá vida eterna. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Um louvor agora maravilhoso também para glorificar o nome do Senhor.